Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre o caso da Amy Hardwick, uma história intensa, cheia de reviravoltas. Mas antes, deixa eu contar rapidinho para vocês uma coisa que mudou a minha vida, literalmente. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo, principalmente quando eu morava naquele apartamento em Campinas que era super quente, sabe o quanto eu sempre sofri com suor excessivo. E eu achava que era normal, mas eu fui na dermatologista e descobri que era hiperidrose. O meu rosto, gente, parecia que estava ligado a um chuveiro, até meu cabelo molhava. Parecia que eu estava fugindo da polícia o tempo todo, suando de nervoso. Aí a minha dermatologista me indicou um produto que funcionou bem, só que custava um absurdo. Foi então que eu conheci o AD01 da Principia, esse produtinho aqui, ó. Ele tem 20% de cloridrato de alumínio e bloqueia o suor por 96 horas. E o bom é que ele custa muito menos do que o produto que a minha dermato indicou, tipo assim, 1/3. Eu uso ele no rosto antes de dormir e na manhã seguinte eu retiro tudo da pele. E ele ainda ajuda a clarear e hidratar a pele, porque ele tem niacinamida e ácido lático. Agora, se a sua pele for sensível, o ideal é usar o AD03, que tem pantenol e bisabolol, ingredientes que acalmam e protegem a pele. Esse aqui para pele sensível é um pouco mais complicado, mas eu adoro ele muito por conta desse claim que ele tem de ajudar a suavizar as manchas da pele e uniformizar o tom. Se vocês pararem para ver, a minha pele, ó, ela tem um tom bem uniforme, ela não tem tipo muitas marcas nem nada, e é uma pele bem macia e gostosa, viu, gente? Eu sei que muita gente, assim como eu, sofre muito com suor excessivo. Isso aqui pode ser usado em qualquer parte do corpo, sempre à noite, e eu vou deixar o link dele e do AD03 aqui no box da descrição e também no comentário fixado, você experimentar e depois me contar o que você achou. Se você sofre com suor excessivo, isso aqui é a solução com certeza. Mas agora sim, vamos pro caso de hoje. Hardwick parecia ter nascido com uma força especial. Ainda muito jovem, ela foi adotada e cresceu na pequena cidade de Lansdale, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Desde cedo, ela carregava no olhar uma curiosidade imensa sobre o mundo e uma vontade genuína de entender as pessoas ao seu redor. Era aquele tipo de pessoa que, mesmo em silêncio, despertava a atenção. Com um sorriso fácil e uma postura acolhedora, a Amy sempre deixou uma marca por onde passou. Ela concluiu o ensino médio em 1999 e logo ficou claro que a sua ambição ia muito além dos limites da cidade em que ela cresceu. Ela queria desbravar o mundo para conseguir atingir os seus objetivos e em 2001 ela fez as malas e partiu para Los Angeles, acreditando nas infinitas possibilidades que a cidade grande poderia te oferecer. Na nova fase da sua vida, ela se desdobrou em muitos papéis. Trabalhou como bartender, dançarina, modelo, tudo isso para financiar os seus estudos e se manter. Mas esses trabalhos eram só uma ponte. O que ela realmente queria era ajudar as pessoas. A Amy era fascinada pelo comportamento humano e foi isso que a levou a seguir carreira na área da psicologia. Essa mulher não parava, minha gente. Ela se formou em psicologia clínica, fez mestrado, depois doutorado e com o tempo se tornou uma terapeuta reconhecida e especializada em relacionamentos, sexualidade e saúde mental. Ela participou de programas de televisão, podcasts, deu entrevistas, criou um canal no YouTube e escreveu vários livros. Ela era aquele tipo de pessoa alta performance, que tinha um foco, um objetivo na vida. Ela queria ajudar as outras pessoas, ela queria se profissionalizar cada vez mais e ela entendia que o estudo era muito importante. E modéstia à parte, eu compactuo desse pensamento. Eu sempre fui uma pessoa que corri muito atrás dos meus objetivos. Vocês estavam me perguntando, inclusive esses dias, né, nos comentários, se eu continuo estudando direito, e sim, eu continuo, pessoal, estudando direito, e eu pretendo fazer também psicologia. Esses cursos que eu escolhi recentemente para minha vida têm muito a ver com o que eu trago aqui para vocês. Eu não pretendo atuar como advogado nem nada, mas a ideia é ter cada vez mais embasamento e conhecimento para trazer aqui para vocês um conteúdo cheio de qualidade e conhecimento, sabe? E essa mulher, ela tinha exatamente esse mesmo pensamento. Tanto que no canal do YouTube ela falava muito sobre essas coisas, ela escreveu livros com uma
linguagem muito acessível, com aquele jeitinho calmo e firme de quem realmente sabia o que estava falando. Ela era carismática, segura e muito bonita. A Amy chamava atenção por onde passava, mas o que mais cativava quem se aproximava dela era justamente a sua inteligência. Ela tinha uma habilidade rara de falar sobre temas difíceis com leveza, sempre com um olhar acolhedor, principalmente para mulheres em situações vulneráveis. Ela era defensora dos direitos femininos, apoiadora da comunidade LGBTQIA+, e atuava de forma ativa com projetos sociais. No meio disso tudo, ela conheceu um cara chamado Garrett Pursehouse. O Garrett era 3 anos mais velho que ela, engenheiro de software, mas com passagem por eventos de Hollywood como fotógrafo, o que lhe dava certos acessos a um universo de celebridades e pessoas famosas, mesmo sem ele ser famoso. Acredita-se que os dois se conheceram no primeiro semestre de 2010, em uma festa organizada por amigos em comum. A Amy estava em uma fase leve, feliz com a vida profissional e se deixou levar pelo jeito brincalhão do Garrett, que parecia inofensivo num primeiro momento. Ele era aquele cara que fazia piada de tudo, estava sempre de bem com a vida, era muito extrovertido, falante, demonstrava interesse por tudo o que ela fazia. Sabe aquelas pessoas que são conquistadoras? Ele era esse tipo de cara, aquele tipo de cara que olha no seu olho e fala o que você quer ouvir. Era o Garrett. E no início esse relacionamento parecia promissor, eles tinham boas conversas, riam bastante, saíam juntos com frequência, mas conforme os meses passavam, a Amy começou a perceber alguns comportamentos que a deixavam desconfortável. O Garrett, que antes se demonstrava divertido, começou a se tornar ciumento e controlador. Suas atitudes se tornavam mais agressivas e a Amy se via cada vez mais pressionada emocionalmente, desgastada e em situações que a deixavam em alerta constante. Em pouco tempo, o que era para ser um romance virou um pesadelo. O Garrett passou a ser verbalmente agressivo e, segundo relatos de amigos e familiares da Amy, a violência escalou rapidamente para um nível um pouco pior. Ele gritava, empurrava, fazia ameaças. Em uma ocasião, ele chegou a colocá-la para fora do carro em movimento, durante a madrugada, em plena rodovia. A Amy voltou para casa andando, sozinha, descalça, machucada no corpo e na alma. Foi nesse momento que ela entendeu que precisava sair daquela relação e teve coragem. Em 2011, ela colocou um ponto final na história dos dois. Mas para o Garrett isso não bastava. Terminar um relacionamento abusivo já é difícil por si só, mas o que a Amy talvez não soubesse é que o pior ainda estava por vir. O Garrett não aceitou o fim do relacionamento, ele se recusava a deixar a Amy em paz e ainda em 2011, meses depois de ter terminado com o Garrett, a Amy precisou entrar com uma medida protetiva. E o que ela relatou às autoridades na época é no mínimo alarmante. Segundo o documento, o Garrett apareceu no prédio onde ela morava e quebrou várias molduras de fotos que estavam na porta do apartamento. Ele invadiu o condomínio para fazer isso, criando riscos até mesmo para as crianças que moravam ali naquele complexo predial. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, ele deixou 4 dúzias de flores grudadas na porta dela. E no outro dia voltou mais uma vez tocando músicas do lado de fora, fazendo uma espécie de serenata, esperando que ela aparecesse. O Alecrim Dourado achou mesmo que ele podia fazer o que quisesse, depois pedir desculpas e estaria tudo certo. O Garrett também enviava e-mails ameaçadores para amigos da Amy, tentando intimidar não só ela, mas qualquer um que a apoiasse. Em um outro relato, a Amy contou que ele já tinha jogado ela no chão com violência, a sufocado com um travesseiro, chutado ela, situações tão graves que por muito menos outras mulheres já haviam perdido a vida. Então assim, a gente já sabia que a história dela era algo grave, porque tudo que estava acontecendo só tinha um caminho para seguir. Aquela relação, na verdade, ex-relação, porque eles já estavam separados, estava indo só ladeira abaixo. Bom, finalmente a justiça concedeu a medida protetiva e o Garrett foi obrigado a manter distância de pelo menos 900 metros da Amy.
durante 3 anos entre 2012 e 2015. E mesmo com tudo isso, ela nunca se mostrou rancorosa ou vingativa, muito pelo contrário, ela tentou seguir em frente, focar no trabalho, nos estudos, nos pacientes, na própria vida. Ela usou o seu tempo para se curar, reorganizar as suas emoções e redescobrir a sua liberdade. A Amy também adotou uma técnica conhecida como Grey Rocking, um termo usado para lidar com pessoas abusivas. A ideia é agir de forma neutra, sem dar qualquer tipo de estímulo emocional, como se você fosse uma pedra cinza. E isso é muito sensato, você se tornar irrelevante, invisível, sem atrativo nenhum para o agressor. Aos poucos, parece que essa técnica estava funcionando. Garrett desapareceu por um tempo, pelo menos foi o que ela pensou. Em 2015, a medida protetiva expirou e logo depois a Amy voltou de uma viagem e encontrou a sua casa arrombada. Os arquivos do computador haviam sido apagados. Na época, ela até desconfiou que fosse ele, mas não tinha provas suficientes para acusar ninguém. Só que mais tarde veio a confirmação. O Garrett admitiu que nunca havia parado de vigiá-la. Ele invadiu suas redes sociais, espionou seus passos e alimentou por anos uma obsessão silenciosa e doentia. Mesmo sem saber o que acontecia nos bastidores, a Amy se mantinha firme. Ela continuava atuando como terapeuta, participava de eventos e projetos sociais, dava entrevistas e falava com leveza sobre temas que muitas vezes eram cercados de tabu. Um dos seus livros, chamado The New Sex Bible for Women, se tornou uma referência para mulheres que buscavam autonomia emocional e sexual. A vida estava voltando aos trilhos e foi nessa fase que ela conheceu um rapaz chamado Drew Carey, um famoso apresentador e comediante norte-americano. A conexão entre eles foi muito rápida, intensa e cheia de respeito. Ele era bem mais velho, mas parecia encantado por tudo o que a Amy representava: inteligência, independência e, claro, generosidade. Pouco tempo depois, eles estavam noivos. No entanto, o noivado não durou muito, porque em 2018 eles terminaram, mas de forma amigável. Eles continuaram como amigos, trocavam mensagens, se respeitavam, davam dicas um para o outro sobre negócios e também evolução pessoal. A Amy não carregava mágoas, ela parecia estar vivendo uma fase madura, segura de si e finalmente livre, mas nem sempre o passado fica para trás. Depois de tantos anos sem contato, a Amy jamais imaginava que voltaria a cruzar o caminho do Garrett, até que em janeiro de 2020 isso aconteceu. Era uma noite movimentada, cheia de luzes, câmeras e pessoas do meio artístico. A Amy estava presente no XBIZ Awards, uma premiação dedicada à indústria adulta, onde ela era convidada por conta da sua atuação como terapeuta especializada em sexualidade. Ela chegou ao evento elegante e segura, com aquele sorriso marcante de sempre. O vestido preto, a maquiagem impecável, o batom vermelho, ela estava deslumbrante. Tudo nela transmitia confiança. O que ela não sabia era que entre os fotógrafos presentes estava o Garrett. Ele não estava ali como convidado e muito menos como alguém relevante naquele meio. Estava trabalhando com uma câmera na mão e a mente ainda presa no passado. E quando os olhos dos dois se encontraram, a Amy sentiu um frio na espinha. Mesmo depois de tantos anos, aquele olhar a incomodava. Sabe quando um olhar faz você perder o fôlego? Era isso. O Garrett se aproximou e o que deveria ser uma simples troca de palavras se transformou em uma cena desconcertante. Ele começou a gritar, a chorar, dizendo coisas desconexas como: "Você arruinou a minha vida, você é uma hipócrita." Amigos da Amy estavam por perto e viram tudo isso acontecer. O Garrett chegou a repetir em voz alta mensagens de voz que ele havia mandado para ela há mais de 8 anos. Mensagens que ele nunca tinha tido uma resposta. E aquilo era um sinal claro, ele nunca superou o término. A Amy, no entanto, manteve a postura, continuou sorrindo, cumprimentando as pessoas, tentando seguir a noite normalmente. Ela engoliu aquele sapo, aquela situação desconfortável, e manteve a postura em cima do salto. Só que por dentro ela estava abalada. Mais tarde, ela encontrou com ele de novo no mesmo evento, dessa vez mais calmo e ela, como sempre, educada. Ela disse para ele que não guardava rancor, que esperava que ele ficasse bem e que cada um deveria seguir o seu caminho.
Ela foi muito clara: não somos mais amigos, mas também não precisamos ser inimigos, eu quero o melhor para você. Só que ainda naquela noite a Amy escreveu um e-mail para si mesma, talvez como forma de registrar o que tinha sentido. E na verdade eu acho que foi muito isso, porque ela era psicóloga e a minha psicóloga fala muito sobre registrar as suas emoções em momentos de conflitos. Então, toda vez que acontece alguma coisa comigo, eu também mando uma mensagem para mim mesmo. E eu acho que foi por isso que ela mandou aquele e-mail para ela mesma. No texto, ela contou que ficou assustada com o reencontro e que, embora tenha tentado ignorar o Garrett no começo, ele a abordou de forma agressiva. Ela descreveu o medo que sentiu ali e esse registro mais tarde se tornaria uma das peças centrais da investigação. Então tá vendo a importância que teve esse gesto que parecia algo inocente? Porque é muito isso, tá, pessoal? Inclusive uma dica para vocês: quem não faz terapia, quem nunca passou com um psicólogo, quando você passar por alguma situação complicada como essa, por exemplo, escreve uma mensagem para você mesmo sobre o que você está sentindo e depois, quando você estiver mais calmo, leia e tenta refletir sobre a situação. Isso ajuda muito no autoconhecimento emocional nosso. E nesse caso, como a gente vai ver mais à frente aqui nesse vídeo, ajudou muito mais do que só no emocional, porque ajudou em toda uma investigação. Bom, no dia seguinte o Garrett encontrou o número dela na internet e mandou uma mensagem que dizia: "Não sei se terminamos aquilo ontem, mas podemos conversar de novo?" A Amy, com todo o cuidado do mundo, respondeu que achava melhor eles manterem distância, que o que foi dito na noite anterior já bastava e que cada um deveria seguir sua vida em frente, que era o melhor a se fazer. Só que o Garrett não aceitou. Nos dias seguintes, ele enviou dezenas de mensagens tentando forçar encontros, deixando recados emocionados, alguns confusos, outros dramáticos. Ele chegou até a deixar recados de voz, chorando e implorando por uma última conversa. Percebendo que o padrão de perseguição estava se repetindo, a Amy decidiu se proteger. Ela bloqueou o número dele, reforçou as fechaduras das portas e janelas do seu apartamento e comprou um spray de pimenta. Aquilo não era um exagero, era um instinto de sobrevivência. Ela, como profissional da saúde mental, sabia com o que estava lidando e ela estava certa em seguir esse instinto. Por quase um mês, ela não teve mais notícias dele e nesse breve silêncio, ela conseguiu respirar aliviada. Se permitiu viver de novo, sair com as amigas, trabalhar com tranquilidade. Ela planejava projetos futuros, atendimentos, eventos, estava fazendo o que sempre fez, cuidando da própria vida e de quem precisava dela. Mas enquanto a Amy seguia em frente, o Garrett estava arquitetando algo sombrio, algo bizarro. Em segredo, ele planejava cada passo do que viria a ser o ato final dessa história. E tudo se concretizou em uma data muito simbólica que chega a me dar arrepios. No Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Ele queria essa data para fazer o que fez. Na noite do dia 14 de fevereiro de 2020, a Amy saiu para comemorar o Dia dos Namorados com as amigas. A programação era leve e divertida. Elas começaram com uma trilha ao amanhecer, depois um café da manhã com risadas e conversas longas, e mais tarde seguiram para o Globe Theatre, onde assistiram a uma série de apresentações ao vivo. A Amy estava animada, ela estava com um colar que mais tarde se tornaria também uma peça-chave nessa investigação, e enquanto ela aproveitava o momento com as amigas, o Garrett dirigia mais de 80 quilômetros até Los Angeles, rumo à casa onde a Amy morava. Ele parou o carro em um estacionamento vazio atrás da residência e esperou. Já estava escuro e muito silencioso, e ninguém ali suspeitava do que estava prestes a acontecer. Pouco antes das 9 horas da noite, ele se aproximou da casa. As câmeras de segurança registraram os seus movimentos. Primeiro ele tentou desativar uma câmera na entrada do jardim e 1 minuto depois ele desativou outra e logo em seguida voltou na primeira para tentar desligá-la novamente. Ficou muito claro que ele sabia o que ele estava fazendo e que estava preparando para agir sem ser visto, apagando provas antes de fazer o que ia fazer. Naquele momento, um homem chamado Michael Herman, que era colega de casa da Amy, já estava dormindo. Ele vivia no andar térreo da residência e a Amy ficava no andar de cima. Por volta das 21 horas, o Michael ouviu um barulho alto vindo do andar superior.
algo como um vidro quebrando. Ele ficou assustado, pensou que talvez a Amy tivesse chegado mais cedo e tinha deixado algo cair no chão. Só que como ele não ouviu mais nada, ele voltou a dormir. O que ele não percebeu e que só viria à tona muito depois é que o Garrett havia quebrado a porta da varanda e invadido o quarto da Amy, se escondendo no local como se esperasse que ela voltasse. Na verdade, não é como, porque ele estava esperando ela voltar dentro do quarto. Ele ficou ali por algumas horas aguardando. Por volta da 1 da manhã, quando a Amy retornou para casa, ela estacionou o carro e subiu até o quarto. E não se sabe ao certo como tudo começou. O que se sabe é que pouco tempo depois, gritos de desespero ecoavam pela casa. O Michael acordou muito assustado ao som da briga ali, de corpos batendo no chão. Ele tentou encontrar o seu celular, mas não conseguiu, ele estava muito nervoso. E em pânico, ele gritou bastante na tentativa de interromper o que estivesse acontecendo de acontecer. Ele percebeu que a porta que dava acesso ao quarto da Amy estava trancada, então ele saiu correndo para fora da casa e escalou a cerca dos fundos, tentando pedir ajuda para os vizinhos, tentando ver o que estava acontecendo no quarto. E nesse momento, imagens de câmeras de segurança mostram o Michael batendo na porta dos vizinhos desesperado. Ninguém atendeu ele então correu para um outro lado da rua até que encontrou um estranho caminhando pela calçada. Sem pensar duas vezes, ele implorou para que essa pessoa ligasse para a emergência. A 1h11 da manhã, a polícia foi acionada. Quando os agentes chegaram ao local, eles encontraram o Michael ainda em choque, tentando explicar o que tinha acontecido. Ele gaguejava muito. Ele contou que escutou gritos, que viu o movimento, mas não conseguiu entrar de volta na casa porque ele sabia que não ia conseguir entrar no quarto da Amy e ele estava muito assustado com tudo aquilo. E sem tempo a perder, os policiais pularam o muro e acessaram a residência. Foi quando eles encontraram a Amy caída no quintal, a cerca de 6 metros abaixo da varanda do quarto dela. No primeiro momento, ninguém sabia se ela ainda estava viva. Ela apresentava ferimentos gravíssimos e marcas ao redor do pescoço, o que levantou imediatamente a suspeita de que aquilo não tinha sido um acidente, de que ela não tinha caído de lá porque estava tentando fugir, mas sim que alguém tinha jogado ela. Pouco depois ela chegou a ter um espasmo como se estivesse convulsionando, ainda havia uma pequena esperança de vida e os paramédicos foram acionados e tudo foi feito para tentar salvar a mulher. Mas às 3 horas da manhã, Amy Herrick foi oficialmente declarada sem vida. Dentro da casa, os sinais de invasão eram visíveis. A varanda estava com o vidro estilhaçado, haviam marcas de sangue para todo lado, a porta estava arrombada, a cama desarrumada, o conteúdo da bolsa da mulher espalhado pelo chão. Provavelmente ela tentou pegar o seu spray de pimenta, mas não conseguiu. O colar que ela usava naquela noite estava jogado em um outro cômodo. No canto da varanda tinha um objeto que chamou muita atenção das autoridades, uma seringa. Inicialmente os policiais acharam que pudesse ser algo relacionado a substâncias ilícitas, mas o conteúdo foi analisado pelo FBI e revelou algo muito, mas muito pior. Aquilo era nicotina líquida em alta concentração, algo que em grande dose pode ser fatal. A Amy não fumava, não usava nada do tipo. Normalmente se usa nicotina líquida naqueles cigarros eletrônicos, mas ela não tinha esse tipo de aparelho. Então aquilo claramente não pertencia a ela e tudo começou a fazer sentido. Com o nascer do sol em Los Angeles, a casa onde a Amy morava já era oficialmente uma cena de crime e os investigadores sabiam que tinham em mãos um caso extremamente sério e midiático. O cenário apontava para algo premeditado, a entrada forçada pela varanda, as câmeras desativadas com precisão, o quarto todo revirado, a seringa com uma substância tóxica, as marcas no corpo. Tudo indicava que aquilo não era um assalto ou um acidente ou mera coincidência. Alguém entrou ali com um único objetivo: tirar a vida da Amy. O primeiro passo dos investigadores foi conversar com o Michael, o colega da casa. Por mais nervoso que ele estivesse, era necessário confirmar se ele era apenas uma testemunha ou o principal suspeito. Mas bastou que ele começasse a contar o que viu e ouviu para a polícia para que os investigadores percebessem que o Michael não era o culpado. O seu relato batia com as imagens das câmeras de segurança e com a linha do tempo
tempo dos acontecimentos. Logo depois, a polícia começou a ligar os pontos. Eles conversaram com amigos e familiares da Amy que contaram sobre o reencontro com o Garrett semanas antes. Eles relataram o comportamento agressivo dele, as mensagens que ele havia mandado e o medo que a Amy sentia daquele homem. Foi quando os policiais encontraram os e-mails, os prints das conversas, os relatos de perseguição e principalmente o conteúdo da medida protetiva que ela tinha conseguido anos antes. Tudo aquilo era mais do que o suficiente para entender com quem eles estavam lidando e quem deveriam procurar. Com todas essas informações, em menos de 13 horas após o crime, a polícia foi até a casa do Garrett e o prendeu. Ele estava tranquilo, como se nada tivesse acontecido, mas a investigação só estava começando. Dentro da casa dele, os agentes encontraram uma seringa idêntica à que havia sido deixada na varanda da Amy, reforçando ainda mais a ligação com o caso. Eles também encontraram documentos, arquivos digitais e vestígios de que ele vinha monitorando a vida dela de longe e há muito tempo. Não era uma obsessão passageira, era algo cultivado durante anos. Foi dito que ele basicamente plantou uma sementinha de obsessão pela Amy, essa árvore cresceu e ele queria colher esses frutos. Só que tem um detalhe que deixou tudo ainda mais perturbador, se é que dá pra ficar, né? No mesmo dia em que ele cometeu o crime, o Garrett saiu com outra mulher. Ele já havia combinado o encontro anteriormente e mesmo depois do que fez, ele compareceu ao encontro como se nada tivesse acontecido. Ou seja, ele passou lá, tirou a vida da ex dele, porque é o que ele queria fazer, depois saiu de lá, encontrou com a outra mulher, ficou com ela, se divertiu e pronto. Muito remorso esse cara sentiu pelo que fez, né? Tanto que vocês podem perceber aí que depois de fazer algo horrível como isso, ele foi se divertir com outra mulher. Inclusive, no encontro, ele comentou sobre ir a um clube de tiro e andar de bicicleta no fim de semana. A moça notou que ele tinha alguns arranhões no rosto e no pescoço, marcas que depois confirmaram que fazia parte ali, né, das marcas defensivas da Amy contra ele durante a luta. Essa mesma mulher mais tarde prestaria depoimento no julgamento. Durante os dias seguintes, enquanto aguardava o julgamento, Garrett chegou a fazer ligações da cadeia para alguns amigos. E o que ele dizia nessas chamadas era de uma frieza, gente, que sinceramente era mais frio do que o Polo Norte. Ele comentava sobre ter recuperado o abdômen, estar com os six-packs, o famoso tanquinho, como se a prisão fosse uma oportunidade de cuidar do corpo. Ele sugeriu que eles vendessem pertences dele como itens de colecionador, porque ele ia ficar famoso e todo mundo ia querer as suas coisas. Também disse que quando saísse da penitenciária, ele ia arrasar com a mulherada, porque ia estar com um corpo gostoso e ia estar, ó, super pra cima, porque diz, nas palavras dele, diz que as mulheres adoram um cara malvadão, assim, que ficou preso há algum tempo. Eu acho que isso não é muito verdade não, mas me conta aí vocês. Ele até pediu para os seus amigos que transformassem as suas piadas salvas em documentos do Google em um livro para vender online. A verdade é que era como se ele não estivesse nem aí para o que havia acontecido e achava ainda que ia tirar vantagem disso tudo, como se a tragédia fosse apenas um detalhe no meio da sua vaidade, um trampolim para o sucesso. A defesa do Garrett tentou seguir por um caminho bem arriscado. Alegou que a Amy poderia ter caído sozinha da varanda e que tudo não passava de um mero acidente. Eles disseram também que, embora a seringa estivesse na casa, isso não provava que ele pretendia usá-la para causar algum dano à mulher. Eles tentaram argumentar que ele poderia ter agido por impulso e não de forma planejada, só que as provas diziam o contrário. As marcas no corpo da Amy indicavam que ela havia sido pressionada com força. Os vestígios de luta mostraram que ela tentou resistir. E os registros das câmeras de segurança provavam que o Garrett sabia exatamente o que estava fazendo. Ele desativou as câmeras de segurança, esperou escondido no quarto por horas, invadiu o local com ferramentas específicas. Isso tudo não era impulso. Como que no impulso você fez algo assim, mas você ficou lá 2 horas esperando debaixo da cama da pessoa? Nessas 2 horas não teve ali um lapso de consciência para entender que aquilo era errado? Sinceramente, vocês me perguntam, né, se eu seria advogado depois de me formar em direito, mas eu acho que eu ia preferir participar
da equipe da promotoria e eu ia fazer cada pergunta para os acusados que com certeza ia desconcertar todo mundo. O fato é que essa estratégia da defesa era totalmente furada. Além disso, mensagens trocadas entre a Amy e amigos mostravam que ela estava com medo. Isso era uma prova fidedigna. E-mails pessoais registravam a sua angústia após o reencontro com ele, aqueles e-mails que ela escreveu para ela mesma, relatando os seus sentimentos, e os relatos de quem a conhecia comprovaram que ela estava sendo assediada psicologicamente mais uma vez por esse cara. Tudo isso reforçou a tese da promotoria. O Garrett havia planejado tudo. Ele sabia o que queria fazer e estava disposto a executar mesmo que custasse a liberdade dele. Ele executaria esse plano porque era mais forte do que ele. Ele jamais aceitaria o fim, ele jamais aceitaria a rejeição. Ele preferia que ela não existisse nesse mundo do que o rejeitasse. O julgamento do Garrett Pursehouse teve início meses depois dessa tragédia toda. Desde o primeiro momento, a promotoria deixou claro: aquele não era um crime qualquer, era uma ação planejada, executada com frieza e motivada por uma obsessão que se arrastava por quase uma década. Não é possível que esse homem ficou tão obcecado por todo esse tempo. Eles ficaram um ano separados. Como que ele não arrumou uma outra mulher? Ou arrumou alguma coisa para fazer, uma louça para lavar, para esquecer dela e deixar essa mulher que tinha uma vida linda pela frente em paz? Enfim, uma das primeiras estratégias da acusação foi apresentar o contexto completo, que é muito importante. Mas diferente do que se costuma ver, o foco não estava apenas nas evidências físicas. A promotoria reconstruiu toda a linha do tempo emocional da vítima. As suas tentativas de cortar contato, os esforços para se proteger, os registros pessoais em que ela expressava medo e vulnerabilidade através dos e-mails, tudo isso foi usado para mostrar que, para a Amy, o Garrett era uma ameaça real e contínua. Os registros sobre os seus sentimentos foi muito importante para isso, porque tinha uma linha do tempo cronológica. Ela sempre registrou tudo que ela sentia perto daquele homem. E isso foi muito importante porque dava voz à vítima. Mesmo que ela não estava mais ali, a promotoria, o júri, as pessoas podiam ver e sentir como ela se sentia perante aquele homem. Não era ninguém falando por ela, era ela mesma falando ali no tribunal, com as suas palavras. E foi esse conjunto de provas digitais, psicológicas e comportamentais que convenceu o júri. Especialistas também foram chamados para depor. Peritos analisaram os dados técnicos das câmeras de segurança, a substância encontrada na seringa, os padrões de entrada na residência e os ferimentos no corpo da Amy. A conclusão era uma só: alguém entrou ali preparado, sabia onde estavam os pontos de vigilância, escolheu uma rota específica e agiu no escuro, à espera de um momento exato. Não havia espaço para dúvida sobre a intenção por trás daquelas ações. Aquilo foi planejado e executado friamente. Além disso, o histórico judicial dele foi trazido à tona. As antigas medidas protetivas, os relatos de comportamento controlador, tudo aquilo demonstrava que não surgiu de uma hora para outra esse sentimento de obsessão e essa vontade de fazer o que ele fez. O crime não foi uma explosão isolada, foi um desfecho trágico de um padrão comportamental que já vinha se desenhando há anos, há quase 10 anos. O Garrett, por sua vez, não subiu ao banco dos réus para testemunhar. Seus advogados sabiam que qualquer palavra dita por ele poderia piorar ainda mais a sua situação, porque ele era tido como uma pessoa arrogante, e ao invés disso eles optaram por uma linha de defesa silenciosa, tentando minimizar os indícios da premeditação, porque o fato era incontestável. Só que era tarde demais. No dia 29 de setembro de 2023, após dias de depoimentos, análises e argumentos, o júri chegou a uma conclusão. O Garrett era culpado por homicídio qualificado com circunstância agravante por emboscada, um agravante que reforça a ideia de que a vítima foi surpreendida de forma deliberada e sem chance de defesa. Porque se pararmos para pensar, ela se defendeu, ela estava preparada, ela tinha um spray de pimenta na sua bolsa, só que ela foi pega de surpresa. Poucos meses depois, no dia 6 de dezembro de 2023, o juiz leu a sentença final. Garrett foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, e eu não esperava menos do que isso. Foi uma decisão dura, mas que refletia
o nível de planejamento, o histórico de comportamento abusivo e o impacto devastador da perda da Amy. Não só para sua família, mas também para todos que ela ajudava. Ela era uma terapeuta, ela tinha muitos pacientes, ela fazia diferença na vida de muitas pessoas. Já o Garrett não. O Garrett não tinha nada a acrescentar na vida de ninguém. E muito por conta disso, talvez ele tenha feito o que fez com ela, porque ele sabia que ela era muita areia para o seu caminhãozinho. E eu não digo isso por aparência, dinheiro, nem nada do tipo, mas sim pelo ser humano incrível que ela era e o que ele representava. Ele nunca foi muito flor que se cheire. Amigos próximos e colegas de profissão da Amy compareceram à leitura da sentença. Muitos vestiam cores neutras, com expressões contidas, mas carregando no olhar a lembrança do quanto a Amy tinha sido importante para eles. Uma amiga da época da faculdade chegou a comentar com uma repórter que a Amy era o tipo de pessoa que deixava todos mais leves, só com a sua presença. O obituário dela, gente, é cheio de declarações de amor e carinho. Do lado de fora do tribunal, pessoas que nem a conheciam pessoalmente deixaram flores próximas ao prédio onde ela morava e na frente do tribunal. Algumas pacientes que tinham sido atendidas por ela também se manifestaram nas redes sociais, agradecendo pelos conselhos, pelo acolhimento, pelo tratamento e pela maneira como a Amy falava sobre a saúde mental. O que mais me impressiona nesse caso é que a Amy, ela identificou os sinais. Ela pediu uma medida protetiva, ela teve essa medida protetiva. Quando expirou e ela percebeu que o Garrett estava na cola dela, ela se defendeu, ela aumentou a segurança da sua casa, ela comprou um spray de pimenta, ela estava preparada para o pior. Mas Garrett estava preparado para fazer algo que a surpreendesse e que não deixasse ela escapar dos seus planos malignos. E isso assusta. Assusta porque a gente vê que uma pessoa como a Amy acabou perdendo a sua vida mesmo preparada para aquilo, para lidar com aquela situação. Imagina a gente, então, que muitas vezes nem sabe identificar os sinais desse tipo de coisa. Mas é isso, pessoal. Esse é mais um caso que nos faz refletir sobre muitas coisas e que tem muita importância histórica para a gente conseguir entender os sinais desse tipo de pessoa. Então compartilhe esse vídeo com alguém que possa estar precisando escutar essa história. Muito obrigado quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.